Agora nós voltamos a falar com o Roberto Cabrini, diretamente de Caracas, capital da Venezuela, uma das regiões mais atingidas pelo terremoto devastador que atingiu o país essa semana. E o que a gente quer saber, Cabrini, é como é que você e a sua equipe conseguiram chegar aos locais mais atingidos por esses terremotos, hein? Olá, Edu, Manuela. Voltamos a falar diretamente da Venezuela, onde estamos cobrindo uma das piores tragédias da história do país, comparável à célebre tragédia de Vargas em 99, quando chuvas intensas e enchentes produziram pelo menos 16 mil mortes. Para chegar até aqui, nós precisamos viajar por terra durante 12 horas, cortando 6 dos 23 estados venezuelanos. O que você vai acompanhar agora é um documento revelador que nós produzimos na área mais afetada, La Guaira, um cenário de dor, sofrimento e desolação. Acompanhem. Em uma nação já tão marcada por sucessivas crises políticas e sociais, a tragédia. Em segundos, o mundo desaba. Os gritos. Os sons. E as faces da dor. Necesito que me ayuden con mi hija, visita los escombros, por favor. Tudo se transforma. Finalmente chegamos à região atingida pelo terremoto. E o que encontramos aqui, no centro de Caracas, é um cenário desolador. Buscas que não param. O desespero. As perguntas sem respostas. Nos escombros, a luta pela vida. A ajuda que às vezes chega a tempo. Às vezes, não. A esperança intercalada pela angústia. Na Venezuela de hoje, o número de mortos não para de subir. E o dos desaparecidos também. A contagem do desastre do corpo e da alma. Mas é preciso resistir. Uma longa jornada, de São Paulo para Bogotá, da capital da Colômbia para Cúcuta, noroeste do país, na fronteira com a Venezuela. Estamos agora no ponto de passagem para o território venezuelano. Entrar significa passar mais de 6 horas de longos interrogatórios em uma nação onde o trabalho de jornalistas, principalmente os estrangeiros, costuma ser bloqueado. É fim de noite de sexta-feira, quando finalmente conseguimos passar. Agora são 800 quilômetros até a área afetada pelo terremoto. Madrugada dentro, na estrada. É começo de madrugada quando chegamos a San Cristóbal, a primeira grande cidade depois da fronteira entre Colômbia e Venezuela, e uma das principais do país. Cortamos o país marcado por paisagens exuberantes e contrastes sociais. No caminho, outro grande desafio agravado pelo terremoto. As filas nos postos de combustíveis. Elas se estendem por quilômetros. E tudo isso em um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta. Mas essa é a rotina desse momento. Olha isso, eu estou dentro do prédio. 39 segundos. Vem, vamos embora, gente. Sai do prédio. O curto intervalo de tempo entre o primeiro
E o segundo tremor. Terremotos consecutivos chamados de gêmeos. Com força devastadora. Olha o nosso hotel. Olha o hotel que a gente está. Olha o hotel. Magnitude 7.2 o primeiro. E o segundo ainda mais forte, 7.5. Em uma escala que vai até 10. Um fenômeno que nessas proporções não acontecia há mais de 100 anos. As imagens rodam e chocam o mundo. Aí está a mão, A imensa tragédia. Depois de mais de 12 horas de viagem por terra, finalmente chegamos à região atingida pelo terremoto. E o que encontramos aqui, no centro de Caracas, é um cenário desolador. Veja só esta imagem, um edifício que era de 20 andares totalmente destruído. Não sobrou absolutamente nada. Daqui a gente acompanha o trabalho de socorristas, a gente sente um odor muito forte. A gente continua acompanhando o trabalho, há uma tensão muito grande. Desde que tudo começou, desde os primeiros 2 grandes terremotos, pelo menos 430 réplicas de tremores já foram registradas. Em La Guaira, o desespero predomina. Maior ainda é a resiliência do povo venezuelano. Aqui em La Guaira, por onde a gente olha, a gente encontra destruição. Vejam só ali ao fundo como ficou aquele prédio de 15 andares, 10 deles totalmente destruídos. E à medida que a gente vai percorrendo e olhando para outras direções, vejam só como ficaram esses outros prédios. São prédios menores, mas igualmente destruídos. É um cenário que impressiona pelo nível de destruição. Não sobrou absolutamente nada. E se nós atravessarmos a rua e formos nessa direção, vamos encontrar uma zona residencial mais popular, igualmente muito afetada. Vamos avançando nessa direção. Olha como ficou essa casa. É uma casa mais modesta, mas com um nível de destruição muito importante. Aqui quantas casas destruídas? Com destruição muito grande. 7.000 casas. Está explicando que só nesse setor 7.000 casas foram totalmente destruídas. Quantas pessoas morreram aqui, Queto Grace? Más de 400 personas. La sacaron viva y en el trayecto a auxiliarla falleció. Qual que idade tinha a Laninha? La niña 10 años, 10 años. 10 anos. Ele 10 está me anos. explicando que aqui uma menina de 10 anos foi socorrida. Ela sobreviveu por algumas horas, mas depois não resistiu e morreu, mais uma vítima dessa tragédia inominável. En realidad creí que era el fin del mundo. Fim do mundo. Sí. Aqui nesse setor residencial, a frase mais impactante que eu escutei, que eu ouvi, foi de que parecia o fim do mundo. Eram pessoas que já viviam com muitas dificuldades pela crise social e que agora enfrentam esse tipo de inimigo, esse tipo de adversário. Por onde a gente olha, a gente encontra algum tipo de destruição. Aqui vivia muita gente, muitas pessoas. E esse cenário é o que nós encontramos, tudo que sobrou. Escombros. As sobras de onde antes havia muita vida. Por todos os lados a gente encontra sequelas dessa tragédia. Pequenos ferimentos que são tratados da maneira que é possível se tratar. É tudo muito precário e as pessoas estão nesse instante sobrevivendo diante dos escombros, onde elas viviam. Elas montaram barracas, puxaram colchão quando isso foi possível, cadeiras, utensílios domésticos e estão aqui tentando resistir a tudo que aconteceu. Esta é a Jay, estilista, e esse é o filho dela, Rei, de apenas 4 anos. Como explicar para crianças como Rei o que aconteceu aqui? Esse é o desafio de mães como ela.
Graças, senhora. Onde hay dormido hoje? Aquí. Aqui, hay dormido acá. Mira, aquí, desde que pasó la tragedia, estamos aquí. Como estão sobrevivendo acá? Nos traen comida, gracias Nos traen a comida. personas como usted, nos traen comida, agua. E hay perdido muita gente, família, amigos? Sí perdimos familia, amigos, compañeros de trabajo. Pode me descrever a sensação que tuve no momento do temblor? Sí, se lo puedo describir. Lo peor que yo haya vivido en mi vida. Es algo que no da tiempo de nada. Pensou que não iria sobreviver? No en mí, pensé fue en mi hijo. Que E como está seu filho? bien, gracias a Dios. Esse grupo de moradores, por exemplo, está em reunião, tentando encontrar um caminho. O que fazer diante de uma situação como essa? Venezuela, quarta-feira, 24 de junho. 6h04 da tarde. O chão começa a tremer. O teto balança. Olhares que se cruzam. Velhos companheiros se apoiam na cumplicidade para passar por isso. O prédio parece avisar que em segundos vai estar em ruínas. Cada degrau significa sobrevivência. A coragem ou o medo que impulsionam. Cada segundo conta. Ninguém quer desistir. Pedidos de socorro por todo lado. Ajuda! E um resgate que mostra a importância de continuar. Instantes dramáticos. Uma mulher dá luz em meio aos escombros. O epicentro dos tremores é na região norte da Venezuela, próximo da cidade de El Guayabo, a 170 quilômetros da capital. Caracas, La Guaira e cidades litorâneas são as mais atingidas. Essas imagens de satélite mostram o antes e o depois da devastação. Entre as vítimas fatais, 2 brasileiros. Vanessa Zacarias da Silva, 44 anos. A brasileira morava em La Guaira, a 25 quilômetros da capital Caracas. Estava na Venezuela há apenas 2 meses. Outra vítima é Romildo Batista de Lima, 69 anos. Ele estava no país com a esposa, que é venezuelana, e visitava a família. São milhares de vidas mudadas para sempre. Relatos emocionantes. Esta es mi casa, estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien. Aqui, onde era um edifício de 20 andares, sobrou apenas a base. E nesse momento, as equipes de resgate estão buscando corpos e possíveis sobreviventes. É um trabalho incessante, meticuloso, sem parar nessa Venezuela que chora seus mortos e seus feridos. Socorristas e moradores se unem para resgatar essa mulher. Ela se chama Graziela Mora. Está emocionada. Diz que agarrou o batente da porta tão forte que quebrou um dedo. Me segurei firme enquanto os andares desabavam. Vi minha amiga morrer. Ainda nem tive tempo de chorar. Graziela é carregada numa maca para a ambulância. Tudo é feito com muito cuidado, mas também com alguma pressa. Continuamos avançando por uma das ruas principais de La Guaira, registrando, documentando a destruição. São os sobreviventes que procuram resistir a mais um dia do jeito que é possível, em uma montanha de entulhos, uma montanha de escombros, prédios dizimados. Esse é o cenário que nós vemos
em todas as direções. Estamos em um dos principais pontos de La Guaira, um epicentro da destruição aqui na Venezuela. Estamos agora entrando em um grande conjunto residencial. Aqui havia pelo menos 30 prédios e este é o nível de destruição. Vejam só, a gente vê como ficou o lar onde viviam milhares de pessoas. Em todos os lugares, um cenário muito semelhante. Prédios inteiros convertidos a pó, pedaços de concreto. À medida que a gente vai avançando, nós podemos registrar, podemos documentar a dor de toda uma população. Esse carrinho de criança, essa é uma zona onde muitas crianças viviam. Esse carrinho é a lembrança do que foi um lar para elas. E esta rua era uma rua que costumava ser repleta de pessoas, carros passando a todo instante. Nesse momento, ela foi convertida em uma espécie de cidade fantasma. A gente só ouve nesse momento o trabalho das equipes de resgate, que tentam ouvir possíveis sobreviventes para então efetuar operações de salvamento. Vamos subir aqui para ter uma visão mais ampla. Desse lado, são sempre prédios residenciais e sempre uma destruição que impressiona. Eu já cobri muitas tragédias em todo o mundo, mas esta é, sem dúvida nenhuma, uma das que podem ser descritas como maiores de tudo que eu já vi. Aqui, dessa posição, onde eu estou, a gente consegue enxergar uma espécie de cenário do apocalipse. Nada resistiu por aqui. Vejam só, em todas as direções, em todos os ângulos, prédios totalmente destruídos. Era muito difícil sobreviver a algo dessa natureza nesta área onde nós estamos nesse instante. Muita gente morta continua aí dentro. Essa que é a realidade. Os corpos ainda não foram retirados. A prioridade num momento como esse é tentar retirar sobreviventes. Cachorros vagueiam por aqui, como vocês podem perceber. Ali, aquele grupo de trabalhadores está tentando fazer um resgate. Vejam só, ali eles estão tentando resgatar possíveis sobreviventes. Há momentos de muito silêncio, onde eles tentam escutar uma voz, um suspiro, um grito, um gemido. E aí, quando existe algum tipo de resposta positiva, eles prosseguem seu trabalho. Estamos, nesse momento, nos aproximando desse conjunto de prédios. São 3 prédios, todos de 15 andares e todos muito destruídos. Eles ficam na Marina, aqui na Marina de La Guaira. E as imagens mostram como a destruição foi severa por aqui. Esse ficou totalmente destruído. Não vai dar para se aproveitar absolutamente nada. E o prédio estava cheio de gente. Esse é o prédio que se chamava Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Ao lado dele, outro prédio, muito destruído. Aqui do lado direito, a gente vê esse prédio, que também tinha 15 andares, 10 deles dizimados. Percorrendo as ruas de La Guaira, a gente observa que a tragédia dessa vez não teve qualquer tipo de distinção de classe. As residências mais humildes foram afetadas tanto quanto aquelas mais sofisticadas. Esta é uma zona mais sofisticada, de casas mais luxuosas, casas mais caras aqui da cidade, igualmente afetada. Aqui funcionava um centro comercial de um setor conhecido como Catelamar. Olha só a situação. Um cenário de total destruição, não ficou absolutamente nada. Aqui funcionava uma loja e esse é o cenário que nós encontramos. Aqui morreram centenas de pessoas. São ferros retorcidos, pedaços de concreto, muita poeira, muita lama. Em um local que vai levar muito tempo para ser reconstruído. Fios de alta tensão que foram destruídos e que representam um grande perigo de incêndio.
Estamos agora em outro setor muito atingido. Vejam só como ficou esta caminhonete. Ela ficou carbonizada após o grande terremoto. E se nós entrarmos nessa direção, vamos encontrar prédios, uma zona residencial que, além da destruição provocada pelo terremoto inicial, foi depois incendiada. Do gás escapou no momento do terremoto. E tudo isso foi transformado numa grande bomba que explodiu. Não houve qualquer chance de sobrevivência para quem estava aí dentro. Vejam só quantas residências totalmente carbonizadas, destruídas. Houve uma destruição inicial provocada pelo gigantesco tremor de terra que se seguiu a esse incêndio. Nada sobrou depois desse grande incêndio. Uma tragédia anunciada. A Venezuela está localizada em uma região sensível, onde placas tectônicas se encontram e pressionam a terra. As placas do Caribe e da América do Sul se movem lentamente, mas quando essa movimentação acumula energia, o resultado é catastrófico. E não para por aí. Nas horas e dias que se seguem, uma série de réplicas continuam a estremecer a terra e mantém o país em alerta constante. Cada réplica é um lembrete de que a Terra ainda está se ajustando e que o risco permanece. Algumas cidades brasileiras sentem os tremores. Entender a geografia dessa tragédia é essencial para se preparar melhor e buscar minimizar os danos futuros. A gente estava em casa, o prédio balançou. Já que algumas cenas de terror são difíceis de superar. Aqui em La Guaira, a destruição é tão grande que não existem equipes de resgate para essa demanda. Aqui os próprios moradores estão tentando encontrar possíveis sobreviventes. Vejam só, com ferramentas muitas vezes rudimentares, eles fazem as buscas. É uma situação de muita dificuldade, caminhar aqui envolve risco. Vejam só, moradores, eles se metem por dentro dos entulhos para encontrar possíveis sobreviventes. Vejam só, as equipes de resgate não conseguem chegar aqui, não chegaram, não há equipes de resgate em número suficiente. E os próprios moradores estão fazendo buscas. Pessoas já foram salvas dessa forma, com as próprias pessoas que moram aqui. Eles correm perigo de vida. Nós estamos documentando essa situação dramática aqui em La Guaira, Venezuela. Aqui registramos um momento de revolta e de desespero. Moradores vão às ruas e impedem a passagem de um caminhão que transporta um trator. É uma situação de muito protesto, porque eles querem que essas máquinas possam passar. Eles estão descrevendo que aqui, nesses prédios, diante de mim, muita gente viva continua ali dentro. E que elas não podem ser salvas se essas máquinas que estão aqui paradas na pista não puderem passar. É um conflito entre as equipes de segurança e os moradores. Su hijo, quantos anos tiene? 28. 28. Essa senhora está dizendo que o filho dela, de apenas 28 anos, está aí no meio dos escombros e as máquinas não podiam passar. E ela exige que o filho dela possa ser salvo. Essa é a situação, uma situação dramática. Muitos voluntários trazendo máquinas, mas eles não estão conseguindo passar. Agora, o primeiro caminhão passa com os aplausos dos moradores. Os moradores aplaudem e sem essas máquinas que só agora puderam passar, os salvamentos não podem ser realizados. Estamos, nesse momento, percorrendo o aeroporto internacional de Caracas, é o principal aeroporto do país, e essa é a situação. Uma destruição bastante importante encontrada e, por isso, o aeroporto está interditado. O aeroporto também fica em La Guaira, estamos, nesse momento, entrando em um dos terminais e essa é a situação que nós encontramos. Uma destruição muito grande. Nesse instante, trabalhadores tentam acelerar a recuperação do aeroporto. Não vai ser um trabalho rápido, vai levar tempo. E a Venezuela precisa urgentemente que este aeroporto volte a funcionar normalmente, porque é a principal via de acesso internacional para o país.
Vários países enviam ajuda. O Brasil entre eles. Esta é a delegação. Resgatistas, mantimentos, cães farejadores. Equipes preparadas se juntam ao povo venezuelano e trabalham sem cessar. Agora te vamos a bajar. Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? Francisca Gonçalves. É esperança agarrada pelas unhas. Em meio a tanta dor, um registro marcante. Depois de 3 dias, socorristas colombianos encontram um menino de 11 anos. Eles se falam pelos escombros. ¿Cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? Mas é preciso silêncio também. E apoio constante ao garoto. Listo, papá. ¿Pero sigues viendo la luz? Listo, papi, tranquilo. Um resgate difícil, improvável. São 3 metros de profundidade, 6 horas de trabalho. E o impossível acontece. Moisés está vivo. Este es el bracito, ¿cierto? Ok. E a esperança continua acesa nesse lugar. Neste olhar.